Olá, gente, seja muito bem-vindo em mais um episódio do CNPJ Cast, podcast das CNPJs. Hoje, no nosso episódio número 58, nossa senhora, estamos evoluindo. E o tema de hoje vai ser um tema super interessante. Então, já quero te aconselhar para você já pegar papel e caneta. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com com bastante insights aí. E hoje nós estamos com duas pessoas muito especiais aqui, sem nenhum pouquinho de nepotismo no bate-papo de hoje, né? Mas são pessoas muito especiais que vão trazer um tema muito importante, que é o tema de sustentabilidade. Nós estamos aqui com a Laura, né? Que é CEO da, vou falar para o nome errado, Boira Enterprising, né? Uma empresa focada em trazer empresas estrangeiras para situar aqui no Brasil, e também com o Thomas, né? Que é Head de Sustentabilidade numa empresa que eu não vou aqui falar o nome porque eu não sei falar alemão, mas ele vai dizer aqui, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo aqui. Então já vou passar a bola aqui primeiro para a Laura, se apresente, conta um pouquinho de você, né, Laura? Fique à vontade, seja muito bem-vinda aqui no CNPJ Cast. Muitíssimo obrigada. Eu sou a CEO da Boira Enterprise, igual você falou. Nós trabalhamos exatamente nesse processo de internacionalização de empresas, onde o nosso foco é trazer essas empresas lá de fora para desenvolvê-las aqui no Brasil. E internamente a gente tem um foco em trabalhar com sustentabilidade empresarial e também com auxílio das empresas brasileiras que querem adentrar nesse mundo aí de fora. Então a gente ensina como que é o processo de exportação, seja de serviços, seja de produtos. A gente também dá esse apoio aqui internamente. Ah, que legal. Né? E Thomas, participação internacional aqui no CNPJ Cast. Muito obrigado pelo convite, já. Como ele já disse, eu trabalho na empresa que chama Schmitz Cargobull, uma empresa alemã, então dá para entender também que eu sou alemão. É um sotaque que não dá para responder, eu sempre falo. E lá eu cuido e gerencio praticamente todas as questões que têm a ver com o impacto da empresa, tanto na questão ecológica quanto na questão social. A Schmitz Cargobull é uma empresa que faz carretas igual a empresas que existem aqui no Brasil, tipo a Guerra, Randon, a Librelato, né? Então, são produtos que são produzidos numa linha de produção típico, vocês conhecem de fabricação de carros, por exemplo. Então, a gente tem um impacto bem grande. Nós somos os líderes do mercado europeu para carretas de diversos tipos, por exemplo, basculantes, baulunados, baufrigoríficos e tal. E com isso, a gente tem um impacto muito grande, especialmente através do material que a gente usa. A gente fabrica em volta de 60 mil carrocerias por ano, carretas, e cada carreta pesa em torno de 6,8 até 8,5 toneladas. Então, isso envolve muito material que a gente usa para fabricar as carretas. E, obviamente, eles também consomem muita energia quando estão sendo usados no transporte. Então, nesse contexto, eu estou organizando e liderando o nosso caminho na questão sustentável e também fazendo os relatórios, né? Eu até trouxe um em alemão, mas tudo bem, aqui que a gente publica, para demonstrar o que a gente faz nessas questões. E também estou muito feliz de estar aqui hoje, falar em português, então desculpa qualquer coisa aí, no português um pouco embolado. Falar a minha visão e a visão em geral lá da Alemanha, da Europa e também em relação ao Brasil. Ótimo, seja bem-vindo. Então vamos lá, acho que não tem como a gente não começar, né, com uma visão geral explicando o que é sustentabilidade, principalmente nos moldes de hoje. Laura, pode dar o pontapé inicial aí. Vamos fazer uma mistura aqui, né, de pontos de vista aqui, um pouquinho, já iniciar, né, com essa mistura de Brasil e Europa, né? Hoje a sustentabilidade, como que a gente pode falar, né? A gente tem um conceito, mas o ponto da sustentabilidade é como que a gente vai conseguir
garantir que as pessoas lá na frente, nossos filhos, nossos netos, eles se mantenham, eles mantenham uma boa qualidade de vida, eles possam trabalhar, eles possam ter o mesmo que a gente tem. Como que isso vai acontecer? Então, basicamente, a sustentabilidade, quando a gente está pensando em desenvolvimento sustentável, a gente remete muito a isso. Como que vai ser o nosso modo de vida hoje e qual que é o nosso impacto amanhã. A gente tem que olhar para isso quando a gente está falando do desenvolvimento sustentável. Só vou dar uma pergunta. Eu ia perguntar se ele quer falar mais alguma coisa. Mas na visão, assim, eu tenho um leigo aqui, eu tô aqui só para tentar conduzir o bate-papo de vocês. Mas se hoje fosse para a gente colocar algum ponto assim, que você acha que é fundamental, seria conscientização, talvez? Conscientização. Hoje em dia, as pessoas... Isso é um problema que a gente vê em várias áreas, né? Na verdade, a falta de conhecimento. As pessoas, elas não entendem verdadeiramente o que é isso. Porque de alguns anos para cá, né, a gente vê muito na mídia, mas a gente vê fragmentos. A gente não sabe como que a maior parte das pessoas, né, elas não sabem olhar para a própria realidade e falarem assim, bom, então eu vou ter essa atitude a partir de agora para realmente garantir que os meus filhos tenham uma vida melhor. Eles não têm essa perspectiva. E muito disso é pela falta de conhecimento, que não chega até eles esse conhecimento. Então, eu acho que o fundamental de tudo, o básico, é a disseminação do conhecimento. Acho que o que eu sempre gosto de fazer no início das conversas é sempre mostrar, eu sempre chamo isso de a grande imagem, né? Por que a gente tem que conversar sobre esse tema em geral? É porque a gente não está conseguindo sustentar os recursos que a gente tem hoje no planeta para manter esse nível de vida no futuro, né? Para os filhos, para os netos. Então, a gente tem que reconhecer que a forma como a gente faz negócios hoje, como a nossa economia mundialmente funciona, ela só funciona assim nos custos, né, das futuras gerações. Então, a gente está começando a entrar numa transformação necessária para poder manter a humanidade no planeta, praticamente. E isso vai levar muitas mudanças. Como você disse, conhecimento é muito importante para entender por que coisas vão se mudar, ou já estão se mudando, e como isso vai afetar todo mundo de nós. A gente já vê isso, assim, essa mudança não vem só porque a gente entendeu, e nós somos muito inteligentes, e nós entendemos que essa mudança tem que ser feita para não acabar com os recursos do planeta, mas também porque já sente os efeitos da nossa atividade, especialmente econômica, no mundo, né? Todo mundo já ouviu das mudanças climáticas, a gente já sente as mudanças, os impactos no mundo inteiro, aqui no Brasil, tanto quanto na Alemanha, na Europa. Isso vai, infelizmente, ficar mais grave no futuro. Então, hoje a gente fala sobre sustentabilidade, sobre sustentar, mas eu gosto de falar também que no futuro não vai ser só sustentar o planeta. Na verdade, a gente vai ter a necessidade de restaurar o que já foi feito, né, dos danos que já foram feitos, especialmente nas questões ambientais, mas a gente também sente a todo lado que a questão social também está muito divergente, né, que a gente vê muitos... Eu vou falar problemas porque é a palavra mais fácil que eu estou encontrando agora. Isso tudo leva a gente a falar sobre isso hoje, porque a gente nem gostaria de falar sobre isso se não tiver a necessidade, né? Exatamente. E na visão de vocês acham que hoje existe uma diferença muito grande do que a gente se fala e do que a gente se faz em sustentabilidade aqui no Brasil e o que já estão falando na Europa? Com certeza. Esse sorriso da Laura foi tipo assim, estamos muito diferentes. É muito diferente. Eu acredito que isso remete muito à conversa que nós tivemos ontem, né, Thomas? Quando a gente compara, não tem nem muito parâmetro de comparação, né? Quando a gente pega alguns países já desenvolvidos
com a realidade de um país em desenvolvimento. O Brasil é um país que está em desenvolvimento. Então, tudo que, por exemplo, se a gente pegar a Alemanha, né? O patamar que eles estão agora é porque eles já passaram por muitas coisas que nós estamos passando agora. Então, eles estão um passo à frente, porque eles já passaram por essas dificuldades e eles já encontraram soluções e hoje eles estão tendo outras dificuldades. Então, não que seja... Não vou usar a palavra fácil, porque nunca é fácil, porém gera mais recursos para lidar com alguns problemas. Aqui no Brasil, nós não lidamos com uma questão ou outra. Nós lidamos com todas as questões ao mesmo tempo. Entendeu? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não consegue olhar só o social, a gente não consegue olhar só o ambiental, a gente não olha só para um lado. A gente tem que olhar para todos, porque são muitas coisas ali, é um ecossistema muito complexo para a gente resolver. Então, quando a gente para olhar o que a União Europeia hoje já fez com o que a gente está fazendo no Brasil, é muito diferente. Mas mostra que a gente também está no caminho certo. Sim, e acho que também é sempre muito importante lembrar de onde a gente está vindo, né? Porque necessariamente os países mais desenvolvidos também são os países que já fizeram a maioria dos danos, né? Porque eles já consumiram a maioria. Nós vamos começar a ter uma briga aqui. Não, estão tudo ali para pagar o que vocês já consumiram. Essa sensação que a Europa está aqui em cima, na Alemanha é tudo ótimo. Não. Acho que na questão de responsabilidade, os países do hemisfério norte simplesmente têm uma responsabilidade maior porque eles conseguiram desfrutar mais também dos recursos e do jeito que nós fizemos economia nas últimas décadas. Então, com isso, vem também a maior responsabilidade de atuar mais rápido e ainda em comparação aos países do hemisfério sul, que não significa que não tem que fazer nada, né? Mas é importante lembrar para não ter essa conversa de cima para baixo. Sim. Agora você tocou no outro assunto. O que está acontecendo, então? Eu gostaria de dar um contexto como essa conversa de sustentabilidade está se tornando de uma conversa de vamos fazer tudo verde, vamos fazer separar um pouco o lixo, vamos diminuir o consumo de energia e acabou, está tudo bem, de uma questão que afeta extremamente todas as empresas na Europa. Por quê? Porque a sociedade, a política percebeu que só através de ações voluntárias a economia não vai mudar. Não. Com o problema que hoje a gente usa recursos que são baratos demais e, infelizmente, a gente hoje queima 1 litro de gasolina, a gente não estamos incluindo o custo que o efeito da mudança climática tem nas futuras gerações. Então, esses custos que não estão embutidos hoje nos preços dos recursos que a gente usa, eles estão começando a embutir para levar em consideração o custo a longo prazo, porque as empresas hoje não têm essa habilidade de levar em consideração o custo a longo prazo, porque, obviamente, toda empresa tenta se otimizar e de reduzir o custo deles. Então, para ter um patamar igual para todo mundo, para todas as empresas, a política precisa atuar. E isso está começando agora na Europa através de várias leis que também afetam o Brasil. Começa primeiramente com a mudança em termos dos relatórios financeiros, que vão ser mandatórios também nas questões sociais e ambientais, na mesma linha, com a mesma importância no futuro para as empresas maiores da Europa a partir do ano que vem. E vai até também para temas muito específicos, por exemplo, a lei contra o desmatamento, quando você fornece produtos que vêm de áreas produtos agriculturais, né? Produtos agriculturais, por exemplo, madeiras, cacau, café, etc. Então já vem, né, o impacto que isso leva, por exemplo, aos produtores do Brasil, porque as empresas da Europa vão necessariamente querer mais informações sobre a corrente dos fornecedores e de onde vem, por exemplo, esse produto
do Brasil, se é, por exemplo, de uma área de desmatamento ou não. Então, isso vai levar os produtores vai levar que os produtores no Brasil vão ser afetados dessas necessidades e que vão ter que se mudar também um pouco. Além disso, a Europa também está estabelecendo uma lei para embutir o preço de carbono dentro dos produtos que são importados, por exemplo, especialmente o aço, né, aqui do Brasil. Então, no futuramente vai ter que pagar um preço maior quando você quer introduzir ou importar um aço do Brasil lá, dependendo como o aço foi produzido, se durante a produção foi emitido muito gás de carbono ou não. Então, isso tudo demonstra que a legislação lá na Europa não só afeta as empresas na Europa, mas também no mundo inteiro. E a União Europeia já falou que ela quer ser a região mais avançada nessa questão e a primeira região no mundo que vai ser carbono neutro em questão dos gases estufas. E claro, isso só vai funcionar se todos os fornecedores que fornecem os materiais para a União Europeia também fazem isso. Então, isso é um grande começo que demonstra já que já dá para ver o que funciona e o que não funciona, mas também que já vai fazer essas empresas mudar aqui no Brasil também e no mundo inteiro. Que é importante e necessário para a gente ter uma forma de fazer economia melhor no futuro, né? Que sustenta. E aí, Laura, como que você vê esse impacto aí das mudanças lá aqui no Brasil? O que nós estamos fazendo para não avançarmos nisso? É exatamente esse ponto que ele está falando, né? As novas exigências que, por exemplo, a União Europeia ela vai passar a fazer, ela afeta diretamente o Brasil, porque qual que é a característica do Brasil, né? Nós somos reconhecidos mundialmente por exportarmos os nossos produtos, nossos serviços. Então, quando a gente não consegue atender a essa legislação, para onde vai o que a gente produz? A gente vai começar a perder. Então, a gente não tem opção. Ou a gente adequa, ou a gente perde uma fatia de mercado, o que não é interessante. Então, à medida que as mudanças lá fora, elas acontecem, aqui dentro a gente passa a olhar e falar assim, olha, a gente tem uma bandeira vermelha aqui já acesa. Então, isso vale muito para as empresas que já lidam com o mercado externo, claro, que elas já exportam. Então, quais são as novas adequações, quais vão ser as novas exigências? Então, antes que isso aconteça, o que eu já posso fazer internamente para que eu evite gastar muito dinheiro lá na frente, para ter que me obrigar a fazer uma coisa muito rápida, sem um planejamento, sem uma estratégia? Então, esse movimento ele já vai começar aqui no Brasil, partindo de grandes empresas. Agora, pequenas empresas, elas vão ser afetadas? Vão ser afetadas. Porque a gente vive em livre mercado, né? Então, tudo que a gente exporta, tudo que a gente manda para fora, afeta no preço das coisas que a gente paga aqui dentro. Então, a qualidade, obrigatoriamente, de tudo vai melhorar. Se eu preciso ter uma qualidade melhor de uma produção, eu não vou separar a melhor qualidade apenas para o que está lá fora, porque é uma qualidade geral. Essa questão da pegada de carbono, qual que é a nossa pegada geral? Eles não vão querer saber só do produto que eles estão mandando para a União Europeia. Não, eles querem saber como é a sua empresa no geral. Qual que é o seu impacto total. Então, isso vai melhorar para a gente aqui dentro também. Vai melhorar a qualidade, vai melhorar tudo que a gente compra hoje, que faz parte do nosso dia a dia, a gente vai ter acesso a coisas melhores. Só que também pode aumentar, por exemplo, em preços. A gente vai pagar mais caro, que igual o Thomas falou. O que a gente consome hoje não está contabilizado os impactos. E, Laura, mas quais são os impactos? A gente vê na televisão todos os dias, cada dia mais, esse calor todo que está fazendo não é uma coisa natural. Os desastres naturais que a gente vê hoje não é natural. São fenômenos que sim, já aconteciam, mas eles estão sendo intensificados por culpa nossa, por causa da nossa atividade, por causa do nosso estilo de consumo. Então, o estilo de consumo ele vai mudar. Essa mentalidade de que hoje a gente compra as coisas e que são coisas descartáveis, que a gente troca
a gente troca de tudo muito rápido, né? Troca de carro, troca de telefone, troca de roupa, troca de tudo muito rápido. Isso vai mudar. Os produtos eles vão passar a ter mais qualidade, maior durabilidade. Então, isso vai impactar diretamente em como a gente vive de um jeito geral. Não é só lá fora. A gente vai sofrer isso aqui diretamente. E é uma coisa boa também. Não é uma coisa ruim, né? E é justamente esse ponto que eu quero pegar. Porque a gente falou, né, e estamos alinhados aqui, que a gente precisa mudar a forma de fazer negócios dentro de um âmbito mundial. Não adianta só uma região mudar e outra não mudar. Nós temos que ter esse processo de evolução. Lógico, alguns estão na frente, então a gente tem que aprender com eles, diminuir nossa curva de aprendizado, né? E não cometer os mesmos erros que já cometeram, né? Principalmente os alemães ali. Mas eu quero que a gente fale um pouquinho aqui dos pontos positivos disso também. Sim. Porque a gente fala muito de as coisas vão aumentar, vai ter não sei o quê, mas eu acredito que existe também a possibilidade até da gente ter pontos positivos e pensando ainda com essa visão empreendedora, até de ter redução, né, de alguns custos, de algumas situações, ou quem sabe talvez até novos mercados que possam vir a surgir, né, dentro dessa visão, né, não só de sustentabilidade, né, mas como trouxe o Thomas também, de recuperação também. Eu queria, né, como que é a visão de vocês desse layer? A gente vai ver que vai ter certas áreas, certas indústrias que vão crescer muito. Quando a gente, na questão sustentável, a gente considera um produto, a gente fala muitas vezes do ciclo de vida de um produto. Como ele foi produzido, né, de onde vem os recursos, como ele está sendo usado e como ele vai ser descartado depois. E áreas que a gente hoje não considera muito quando a gente compra um produto é como ele vai ser descartado, como foi produzido. E como os recursos vão ficar mais caros, porque simplesmente tem menos recursos, e a gente não pode gastar mais tanto recursos, mas a gente vai pensar mais como a gente consegue reusar recursos, como a gente consegue prolongar a fase de uso através de reparos, por exemplo, de produtos, né, reparos de celular, que, por exemplo, hoje é tudo colado, é muito difícil consertar, isso vai melhorar muito nos próximos anos já, mas também em geral. E então a indústria de reciclagem, a indústria de reutilizar material que já foi usado para ter novo material-primo, isso vai crescer muito. E isso também, com certeza, vai levar muitas oportunidades para várias empresas e também o potencial de redução de custo. Porque, obviamente, se você considerar o custo, muitas vezes o material reciclado vai ser muito mais em conta do que o material não reciclado. O problema é que hoje não existe a indústria para fazer esse processo. Não existem as estruturas, a infraestrutura para fazer esse processo. Então, o custo inicial ainda é muito alto, por isso não tem essa possibilidade e a gente continua usando o material-prima. Mas lá eu vejo uma grande oportunidade. Só vou dando um parênteses bem rápido, né? Aqui nas CNPJs mesmo, a gente já teve situações ali que, né, a questão do papel, que o papel branco ele é bem mais barato do que o papel reciclável, né? E a gente, né, tem essa dificuldade mas eu também acredito muito que isso vai mudar aí, nós vamos inverter isso dentro do pouco espaço de tempo, né? E que eu acho que é uma tendência, né? Não tem como isso não acontecer. Não faz sentido a gente ter um produto que consome, mas ser mais caro do que o produto que eu estou reaproveitando, né? Tem uma coisa errada nessa equação, né? E é o que vocês falaram ali, de não precificar no produto o papel branco ali, o tanto que ele degrada, o tanto que ele consome no meio ambiente. Ele está com a precificação errada, não é que ele é mais caro, mais barato, ele está com a precificação errada. Também. Além disso, né, a gente trabalha com oferta e demanda, né? A gente precisa muito que as pessoas elas se tornem mais conscientes exatamente por causa disso. Ou por que, por exemplo, todo mundo aqui vê supermercado falando sobre sua sacola reciclável? Quem aqui leva, na hora de fazer compra, uma sacolinha reciclável para fazer compra? Esse é o único, né? Mas aqui no Brasil, honestamente, quem que leva? A gente não tem esse costume. Eu mesma, eu deixo a minha no carro. Direto, a gente tá lá no caixa, a gente olha um no outro, eu olho pro meu marido, ele olha pra mim, a gente fala assim, cadê a sacola? Ficou no carro. Aí, ou a gente pega a sacola de plástico, ou você vai lá no carro e busca. A gente tem duas opções. Mas, assim, eles entraram com uma campanha muito forte
Os supermercados retiraram as sacolas plásticas porque ia ser só sacola reciclável. O que aconteceu? A população não aderiu a esse movimento e os supermercados voltaram com as sacolas plásticas. Então, a gente precisa não só dessa produção de itens já reciclados, mas a gente também precisa que a população ela pare e fale assim, eu tenho responsabilidade. Eu tenho que me responsabilizar e eu tenho que pensar no que eu faço. E não são coisas grandes que a gente precisa. São pequenos gestos que eles fazem a diferença. E que eles mudam, por exemplo, essa realidade. De um produto que ele é reciclável, ele vai passar, a partir do momento em que ele tiver uma maior demanda, ele vai passar a ter preços competitivos. E aí a gente cria um ciclo. Produtos que vêm de origem orgânica são bem mais caros do que os normais. Mas o porquê que eles são mais caros? Porque eles não têm tanta demanda quanto os produtos que não são orgânicos. Então, é um ciclo que a gente precisa de conscientização para as pessoas começarem a fazer a aquisição desses produtos, torná-los mais competitivos no mercado, que eventualmente essa competitividade vai falar assim, pô, é uma indústria interessante para mim, vou abrir uma empresa similar. E aí você entra no mercado também. E isso daí a gente vê, por exemplo, um movimento que a gente está vendo muito aqui no Brasil e que antes não era comum, é de brechós. Hoje a gente tem uma quantidade de brechós muito maior do que a gente tinha antes. Hoje você vai aqui em BH, você vê realmente em bairros que são considerados bairros nobres, a gente vê brechós, 2, 3, 4 brechós que comercializam ali roupas de marcas famosas, inclusive, marcas que não são famosas, mas eles estão ali reaproveitando. Então, esses movimentos eles vão ganhar força. Um ponto aqui do Brasil que vai ser muito bom também é para o pequeno produtor, por exemplo. A gente não está querendo comprar muita coisa industrializada mais. Hoje, a gente parou para pensar assim, qual é a qualidade daquele produto que está chegando para mim? Quando a gente fala em alimentação, quem não quer comer bem? Você chega no supermercado, você vai comprar o quê? Ou você pode comprar num pequeno produtor que está ali, que coloca aquela barraquinha ali do lado de fora num domingo, que vende uma salsinha, uma cebolinha, uma couve-flor. Você pode tornar isso maior quando isso tem uma procura maior e você ajuda os pequenos produtores que já têm algumas atividades, inclusive bem sustentáveis por si só, sem até mesmo saber que isso é uma sustentabilidade. Então, assim, esses movimentos, a gente vai ter essa valorização de pequenos produtores, de pessoas que querem entrar no ramo da sustentabilidade através de uma coisa como uma loja. Gráficas, você me deu o exemplo do papel. Hoje a gente tem gráficas que elas trabalham com produtos sustentáveis. E o que elas fazem? Elas aceitam papéis, por exemplo, os papéis que vocês usam aqui, vocês levam para eles, e a partir desses papéis que eles vão recolhendo, eles vão produzindo os papéis que eles vendem, que eles utilizam no dia a dia deles. Então, a gente cria esse ciclo de vida do produto, o papel que você compra, por mais que você compre o papel branco aqui, para onde você está mandando? Você está mandando para um local onde ele vai ser reciclado, onde ele não vai direto para o lixo e parar no lixão ou algo assim. Você está dando uma destinação que ele vai voltar para a mão de outra pessoa. E isso é muito interessante, a gente procurar sempre de onde está vindo o meu produto e você fortalece o mercado assim, principalmente o mercado interno, que é o que faz a gente, nossa economia girar, que é o que gera emprego para a gente, que é o que traz comida para a nossa mesa. É esse mercado que a gente vai fortalecer ele, olhando para a sustentabilidade. É sensacional. E você, Tom, você tem exemplos lá de situações que já estão acontecendo na Alemanha, você vê que podem ser possíveis futuros negócios aqui ou oportunidades que a gente pode ter aqui no Brasil que a gente possa aprender um pouquinho lá com vocês e trazer para cá? E já voltando aos exemplos que ela falou, uma grande importância é a mudança em escala, né? Então a gente tem muitos exemplos lá de lojinha que vende, por exemplo, só alimentos orgânicos e tudo. É importante para iniciar, para demonstrar que tem utilidade no mercado para isso. Mas para fazer realmente um impacto grande, você precisa fazer isso em escala. Você tem que levar esses produtos, por exemplo, nos mercados para ter essa conveniência, porque muita gente não tem o tempo nem querem parar em 5 lojas para comprar 5 produtos diferentes que são orgânicos. Então,
isso já aconteceu lá, que os mercados, as redes do mercado estão oferecendo mais e mais alimentos de fonte orgânica, além dos alimentos comuns. Porque eles veem, obviamente, também muita oportunidade para ter mais lucro em cima disso, né? Como nós falamos no início, em geral, o produto que é industrializado deve ser, na verdade, mais caro, porque, em geral, ele tem mais danos, né? Em questão dos alimentos, por exemplo, porque usa mais tóxicos, né? Na produção desse alimento. Por exemplo, tem outros defeitos que não são considerados no preço. Mas, em geral, isso já é um efeito que a gente vê lá, que como essa maior oportunidade também, como o cliente que é mais consciente, que até paga um pouco mais, isso já demonstra o que é possível. Afinal, sempre vem a política e a legislação que tem que também atuar para criar esse mesmo padrão para todo mundo, para todos os produtores, para não ter mais essa atuação dentro das empresas que têm efeito negativo, né, ao meio ambiente. Isso também sempre vem junto. As empresas não vão fazer essa mudança sozinhas, mas eles têm que dar exemplos, têm que demonstrar o que funciona. Um exemplo de lá, o que vai ser muito, que vai vir muito rápido. A gente está vendo que, obviamente, a geração de energia renovável está crescendo muito no Brasil. O Brasil sempre era forte, mas especialmente a questão da energia solar finalmente está pegando um jeito aqui no Brasil. Está demorando demais, mas está pegando. E pelo tanto de energia que a gente tem, grande, né, de sol, a gente gera para energia, abundância. Nossa. Tem muito. Então, eu acredito que a questão do carro elétrico, em combinação com a geração própria de energia solar, vai ser um caso financeiramente muito interessante para as pessoas que querem investir nisso, porque você fica independente da gasolina, consegue gerar a sua própria energia. Se você tem a oportunidade de guardar energia ou deixar o carro durante o dia, a cada 2 dias, por exemplo, em casa, né? Aí isso seria uma grande oportunidade para todo mundo que vive nessa área mais urbana. Então, essas são as mudanças que a gente já consegue ver. Onde você tem um caso que leva que é mais sustentável do que a solução antiga e que mesmo assim é economicamente mais interessante também. Mesmo assim, eu sempre tenho que também falar que só a mudança, o que nós consumimos, não vai salvar o mundo, em aspas, né? Vai ser a mudança cultural, a mudança de consciência que a gente vai ter que ser suficiente, que o consumo tem que diminuir, o consumo de recursos, que o jeito que a gente faz negócio hoje vai ter que diminuir, senão não vai funcionar. Não, legal. E hoje se fala muito em ESG, né? Então você vê lá muito jornal, entrevista, mercado, quase todo revista de empreendedorismo ali tá falando de ESG e tal. E eu queria que vocês explicassem, né? Somente você aí, Laura, que é expert nisso, explicar aí para quem está nos acompanhando aqui a diferença do que é o ESG e do que é sustentabilidade. Muito importante. Estou perguntando isso porque eu aprendi isso hoje. Então eu achei que era diferente, agora eu entendi. Quando a gente está falando de sustentabilidade, né? Vamos falar da sustentabilidade primeiro. A gente está falando de um aspecto mais amplo, né? A gente está falando do todo. O ESG é o financeiro, é o dinheiro. São as estratégias que vão levar o lucro para as empresas. Então, é algo mais específico. A gente pode olhar para o ESG, eu sempre falo que o ESG ele é uma parte da sustentabilidade. Ele pode ser entendido como uma parte. Ele faz parte ali naquele movimento. E pensando no mercado de trabalho das empresas, nessa questão de negócio, ele também pode ser visto até mesmo como uma porta de entrada para uma empresa que quer se tornar sustentável. Por que eu falo isso, né? Porque a gente vem de um modelo de negócio que vem aí de Revolução Industrial aqui no Brasil, Revolução Industrial. Então, a gente aprendeu como fazer negócio com aquela época. Pô, eu preciso desenvolver, mas eu não penso nas minhas consequências. E aí, hoje, a gente vê que isso não se sustenta. Isso literalmente não se sustenta. Então, eu preciso mudar. Mas as mudanças, elas não acontecem da noite para o dia. E nem é viável para o mundo dos negócios
que isso aconteça da noite para o dia. Porque é uma empresa que ela não tem lucro. Por que ela existe? Então, a gente tem que considerar o financeiro da empresa. Então, o ESG ele entra exatamente na hora de a gente fazer o diagnóstico da empresa, a gente cria estratégias para a empresa, sempre considerando as questões financeiras dela. E a partir dessas mudanças, porque, poxa, é igual eu falei, eu trabalho com ESG, eu trabalho com sustentabilidade, eu esqueço a ver sacola. A gente erra. A gente está aprendendo. A gente está aprendendo como fazer as coisas, como fazer melhor, como ser melhor. Então, a gente vai pegar essa questão do financeiro, que é o palpável e que vai dar retorno para a empresa, e a gente vai trabalhar ele. E aí, a partir disso, quando a empresa ela já estiver ok dentro desses quesitos financeiros estabelecidos ali dentro dos 3 pilares do ESG, aí a gente dá mais um passo e realmente rumo à sustentabilidade da empresa. Então, assim, as pessoas separam muito, mas são só pontos de vista diferentes e algumas estratégias diferentes. Entendeu? Melhor. Quer acrescentar algum ponto, Tom? Você tem essa mesma visão lá também? Não é. Não quer. É praticamente exatamente isso. A gente usa os termos de uma forma parecida. Para mim, a ESG é praticamente o jeito como eu consigo gerenciar esse sujeito na empresa, além das questões financeiras, né? Nós acabamos de começar. A empresa sustentável só funciona quando você tem um sócio que tem valores muito fortes, que vão além da questão financeira. Então, o ESG vem muito do mercado capital, né? Que você tem certas necessidades porque seus shareholders ou stakeholders estão demandando isso, ou a política, a lei realmente precisa disso. Então, isso é mais a gestão, como eu consigo lidar com essas necessidades que eu vejo que eu preciso fazer, além de fazer lucro. A questão de ser uma empresa sustentável realmente vai muito além, porque você tem que pensar o que é meu impacto no mundo, na sociedade, na questão ambiental. Então, o que eu faço, como eu lucro, quando eu lucro, tudo fica para mim, para o sócio. Isso é justo quando você tem uma grande empresa que você até talvez herdou, por exemplo, você gera milhões e milhões e fica por si. Aí nessa questão, eu acho que essa é a questão mais fundamental na área dos negócios, como a sociedade vai definir empresas no futuro. Qual é o sentido da empresa? É só fazer lucro para o sócio? Ou o sentido de uma empresa vai além? Por exemplo, talvez até um certo ponto, claro que o sócio que arrisca, que entra em risco, tem o direito a uma compensação financeira. Mas até um ponto talvez não mais. E aí a questão, o que a gente faz com esse lucro? Esse lucro não pertence mais à sociedade, não pertence mais às pessoas que realmente geraram o lucro, que foram as pessoas que trabalham nessa empresa. Então essa questão, quais formas de empresas a gente vai viabilizar no futuro, nos países, eu acho que isso realmente é o núcleo que vai levar a realmente ter uma forma de negócio mais sustentável. E eu consigo usar esse lucro para ajudar o ambiente, a sociedade. Já tem exemplos para a criação desse tipo de empresas, só que ainda não existe oficialmente um veículo para isso, nem na Alemanha, nem aqui no Brasil. E acho que isso é um passo muito importante para realmente gerar uma economia mais sustentável. Não, bacana. E teve um ponto que a gente até estava conversando esses dias para trás, Thomas, que o Brasil agora nós passamos por um processo aqui de reforma tributária, né? A gente ainda vai passar esse processo ali de adaptação ainda, vai entrar 100% de vigor só em 2030. E uma das coisas que trouxe foram benefícios para empresas que comprovarem ali ter redução em carbono, tal, que são empresas que têm ali essa parte ESG, vamos falar que são estruturalmente de documentação, essa parte mais financeira e organização, até contábil mesmo, mais correta e adequada. E você me conversando comigo, a legislação da Alemanha é um pouco diferente. A Alemanha não dá um benefício para quem tem, ela multa quem não tem. E aí eu queria, a gente bater um papo sobre isso, esse olhar diferente, se faz sentido, se não faz sentido, qual que é a sua visão, tanto sua quanto da Laura aqui.
que eu achei muito, muito diferente mesmo. Aqui a gente beneficiar quem está fazendo, e lá você já multar quem não está, né? E eu queria dividir aí, colocar esse ponto em debate, saber a opinião de vocês. Você pode começar. É muito interessante que é o que isso daí remete ao que a gente falou no início, né? A diferença entre um país desenvolvido e o país em desenvolvimento, a gente pega muito nisso. Por quê? O que eu vejo que o motivo pelo qual a gente beneficia a empresa que está fazendo isso? Porque nós estamos começando. Não tem como eu começar punindo alguém que não sabe o que tem que fazer. A empresa não sabe para onde ela vai. A empresa não sabe o que é um ESG, o que é um ESG. A empresa não sabe o que é sustentabilidade. A empresa não entende o porquê que ela vai ser sustentável. O porquê que ela tem... Gente, até a gente conseguir chegar nesse exemplo que o Thomas trouxe, bom, eu tenho o lucro, eu tenho uma empresa que é altamente lucrativa e o meu lucro vai ser distribuído para os sócios, para os acionistas, e uma parte desse lucro eu vou destinar para projetos socioambientais. Para a gente chegar nesse patamar, a gente tem que entender primeiro para onde a gente começa. Então, eu acredito que esse passo, né, que o Brasil deu já é um passo muito grande, já é ótimo a gente ver isso, e a gente começa a beneficiar. Por quê? Porque você vai incentivar as empresas a mudarem. Que aí chega no, por que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo isso porque eu vou ter um benefício. Pelo menos você está fazendo, pelo menos você vai fazer por algum motivo. E no seu processo, onde você está fazendo, visando esse benefício, você vai aprendendo que é muito mais do que isso. E aí, quando as empresas elas já estiverem, a gente já estiver um lucro mais significativo, eu acredito que vire a chave para o que hoje a gente vê na União Europeia. Pô, se você não faz, você vai ser multado. Porque virou costume, né? Isso vão ficar uns para trás que só entendem após a multa, né? Isso, exatamente. Primeiramente, você pensa, né? Não é justo, eles vão beneficiar ainda por uma coisa, porque eles fazem menos danos. Mas, como nós já dizemos, é uma questão de mudança cultural, uma mudança no pensamento. Todo mundo de nós crescemos no mundo capitalista nesse pensamento que tem crescimento para sempre, que tem consumo, a gente pode consumir tanto que a gente quiser. Então, isso não vai mudar assim de uma hora para outra, porque a gente ouviu uma vez desses problemas, desse tema. Então, eu percebo lá na Europa já que as pessoas estão começando a sentir que essa questão de transformar a economia dói, porque as coisas vão ficar mais caras. De vez em quando fica mais complicado para as empresas, porque eles têm que procurar mais informações para fazer as decisões deles, quando eles têm que procurar mais informações sobre os fornecedores, têm que providenciar mais informações sobre os produtos, eles têm que cuidar onde os produtos vão ser reciclados. Então, dá muito mais dor de cabeça para a empresa do que dava antigamente, quando era tanto fácil. Então, isso leva a muita frustração também, até que, de vez em quando, a gente percebe isso como nossos clientes, que são os transportadores, eles ficam frustrados porque eles têm que decarbonizar, eles têm que mudar a frota inteira deles, ainda estão sentindo já no bolso que o preço de gás de carbono está subindo, então eles nem querem saber nada mais da sustentabilidade. Estão com o saco cheio do tema, porque todo mundo fala disso, mas eles não percebem que eles conseguem fazer essa mudança numa forma que eles ainda conseguem fazer o negócio deles. Então, isso até tem muito risco quando você já vem, né, como as multas, por exemplo, porque então talvez as pessoas erradas vão ser eleitas, que não têm soluções de verdade, que só prometem soluções fáceis, que a gente está percebendo, né, na Europa como o crescimento da extrema-direita no momento em praticamente todos os países. Porque todo mundo, obviamente, quer o caminho mais fácil, né? Não quer que essas mudanças, transformação aconteça, porque a gente tem medo de mudança. Então, eu acho que isso pode ser um passo realmente benefício, assim, por início, né? Que dá benefícios. Importante é que vai ter que ter alguma ferramenta para ver que esses impactos realmente estão diminuindo. Se só, assim, no papel falar assim, eu fiz isso,
ter benefício e não nada acontece, aí tem algum bem errado. Não, legal. E você vai que você ia comentar lá? Não, é exatamente isso. Não, é porque eu concordo também com o posicionamento. Eu acho que o fato da gente estar nessa curva de aprendizado ainda não faz sentido já ter esse processo de punição, né? Tem que ter um processo ali de conscientização, de evolução e esse processo ali como um benefício, né? É o interessante. Mas o mais importante, a gente já falou isso até bem claro, é a conscientização, né? Porque não adianta nada se a gente não ter a conscientização, se os empresários aqui, os empreendedores, né, que é o foco principal que a gente está falando, se eles não terem essa conscientização, né, vai ser mais difícil, nem que seja para aproveitar um benefício. Mas eu queria tocar em outro ponto aqui que eu acho que é super importante também. Além da importância das empresas já entenderem esse ponto ali de sustentabilidade, ou no mínimo a organização ESG ali, né, que ele pode iniciar, para ele ter ali os benefícios fiscais, falando aqui no caso do Brasil, ou não ter que pagar multa no caso da Europa, né? Existe uma questão também que é a própria geração que chega agora, que já buscam, né, esse desejo de consumir e de também trabalhar em empresas que têm esse propósito mais forte. Como que vocês já veem isso daí hoje em dia, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, né? Como que isso vai impactar também? Na nossa empresa, praticamente toda entrevista, né? O pessoal fala, o que vocês estão fazendo nessa questão? Como estão se preparando para essa transformação de sustentabilidade? Então, claro que não é todo mundo, mas muita gente realmente se pergunta por que eu estou trabalhando onde estou trabalhando, por que eu vou gastar a maioria do meu tempo nessa empresa exatamente? Qual futuro essa empresa está criando para mim e talvez no futuro para meus filhos. Então, essa questão em inglês é purpose, em português é sentido, né? Sentido de trabalho. A gente fala muito de propósito. O propósito de trabalho é muito forte lá. Então, é uma questão importantíssima para as empresas se definir qual é o meu propósito, né, nessa questão. Não só de oferecer um trabalho legal com rendimento bom, mas também qual é o meu impacto, talvez quais são minhas soluções para os problemas do futuro. Não. Você acha que isso ocorre no Brasil, Laura? Ainda estamos mais distantes? Qual é a sua visão? Eu acho muito interessante quando a gente olha para a realidade das empresas. É um desafio que realmente eu até comentei com eles que eu vi uma reportagem que fala que algumas empresas elas não estão contratando pessoas mais novas, que elas colocaram uma régua onde elas exigem pelo menos 5 anos de experiência para conseguir trabalhar em determinados cargos. E isso tudo se dá pelo choque de gerações que nós estamos tendo dentro das empresas. O modo que essa nova geração está chegando, ela não está chegando devagar. Ela está chegando bem presença mesmo. Eu cresci ouvindo meu pai falando assim comigo, quando você começar a trabalhar, você não pode ficar trocando de emprego porque você vai sujar a sua carteira de trabalho. Escutei isso a minha vida inteira. Você vai sujar a sua carteira de trabalho? E eu sempre ficava questionando assim, por que eu vou ficar trabalhando numa empresa que eu não gosto, que eu não me sinto bem, que não me valoriza? E eu sempre me questionava isso. E passava muito aperto por causa disso, realmente. Hoje eu sou empreendedora. Passa um pouquinho mais? Né? Posso sim, posso mais. Bem mais, né? Mas sou empreendedora. Só que a questão toda é como que a gente vai olhar para isso. É o que o Thomas falou. Qual que é o propósito? Até mesmo para as pessoas que têm empregos há vários anos, aquela carreira ali, você olha para a pessoa, você vê assim, poxa, é uma pessoa que ela não está feliz, ela não está produzindo, porque ela não está feliz, ela está super acomodada com aquele cargo, por que não oferecer algo a mais? Por que não tentar algo novo? Então, assim, a gente está tendo esse choque de gerações realmente, que vai ser um desafio. Aqui no Brasil, a gente está aprendendo a lidar com isso ainda. O que é o propósito de uma pessoa? Até onde isso vai? Até onde uma empresa vai se adequar ao propósito de uma única pessoa? Qual que é o limite que a gente está tendo aí
entre o que a empresa já tem estabelecido, com o que a empresa pode chegar e com o que o colaborador, né, ele está querendo. Como que a gente vai conseguir encaixar essas visões diferentes? Porque também não adianta só o colaborador querer as coisas, né? Querer os seus direitos, querer o seu propósito, querer a sua visão. A gente tem que entender que o mundo dos negócios, né, é um mundo à parte, onde a gente pega quantas pessoas diferentes para trabalhar, pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com visões diferentes, que a gente tem que conciliar isso tudo, alinhar com o propósito do dono da empresa, dos gerentes, dos coordenadores, e fazer isso tudo funcionar. Por quê? Porque eu tenho um objetivo para alcançar. Se eu mudar toda a minha estrutura e eu perder o meu objetivo final aqui, por que eu vou estar fazendo isso? A gente não pode só pensar em um lado da roda. A gente tem que pensar no todo. Então, no Brasil é uma coisa que vai gerar muito conflito ainda, mas vai fazer as empresas mudarem. Eu também acho, pessoalmente, que a gente também não pode sobrevalorizar essa questão do propósito, porque senão, se você só se definir através do seu trabalho, acaba que você vai ficar frustrado alguma hora. O trabalho, afinal, também vai ser só trabalho, né? Se eu, por exemplo, eu só mexo com sustentabilidade o dia todo no meu trabalho, só me defino através disso, eu fico depressivo, obviamente, porque você vê muita coisa que você acha que podia acontecer mais rápido. Então, eu vejo também que hoje não precisa necessariamente só se definir por trabalho. O trabalho é uma grande parte da nossa vida, é muito importante, mas eu acredito que a importância vai diminuir no futuro, possivelmente, que a gente deve se definir também muito sobre trabalho voluntário, família, amigos, questões pessoais. Então, acho que é uma questão importante, mas acho que nem todo mundo precisa se responder essa pergunta por que eu estou trabalhando nesse carro. Porque sempre pode ser trabalho também, não é? E nem precisa ser tão cedo, né? Você vê gente ali que 17 anos já querendo ter essa resposta, né? Qual que é o seu propósito com 17 anos? Muita coisa para ser construída ainda, né? Muito caminho ainda pra gente, né, andar. Eu, particularmente, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que não faz sentido para uma empresa ter o propósito só lucratividade, só finalidade lucrativa. Eu acho que é muito pouco pelo tanto de coisas que movimentam. Falando aqui da CNPJ, por exemplo, hoje são 33 pessoas que fazem parte da CNPJ. Se a gente for pensar aí, né, isso de colaboradores. Quando a gente vai para clientes, hoje nós temos mais de 300 clientes. Em média, cada empresa são formadas de 2 sócios, então a gente já vai para mais 600, né? Então, assim, quando a gente vai escalonando isso, a gente impacta, né, muita gente. E é por isso que eu acredito muito no capitalismo mais consciente mesmo, onde a gente tenta encontrar o equilíbrio dentro de todos os nossos stakeholders, né? Então, os sócios vai ter os acionistas, os colaboradores, os clientes, a sociedade, né, o meio ambiente. E eu vejo que as empresas que enxergarem isso, eu vejo que num curto espaço de tempo elas vão serem as empresas que vão ser, no mínimo, talvez aquelas que vão ter a preferência das pessoas de quererem consumir, de quererem trabalhar naquele local, né? Não sei se vai chegar ao ponto de só existir essas empresas, eu acho que não. Acho que ainda, né, é muito desafiador assim, a gente falar que 100% do mercado vai ser de empresas conscientes. Eu não acredito nisso, mas eu acredito que essas empresas vão ser as empresas nas quais tanto os consumidores quanto os trabalhadores vão ter a preferência, lógico, se elas puderem estar ali, né, de estarem ali, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que casa muito com isso que a gente está falando. Sim. Né? Mas não adianta estar só no papel ou estar só nos sonhos. Tá? O difícil é colocar essa teoria na prática. Eu acho que essa questão de colocar na prática, como que, por exemplo, uma empresa ela pode trabalhar essa questão do propósito? Propósito é uma palavra muito bonita, né? Mas eu acho que quando a gente pensa em relação colaborador, em empresa, a gente vai olhar, o que você pode olhar para você fazer são princípios. Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? E quando eu falo isso, eu estou falando, olha só, vocês têm 33 colaboradores aqui. Qual que é a política de salário? A gente tem que pensar, como empresário, nós temos que olhar para a realidade das pessoas que fazem o nosso negócio acontecer, que são os colaboradores. Hoje no Brasil, CLT.
pega 8, uma hora de almoço, larga 5, 6. Então, assim, qual que é o tempo que o meu colaborador ele demora para chegar dentro da minha empresa? Ele pega um ônibus, ele vai pegar um ônibus cheio, então 1 hora de trânsito para ele chegar até a minha empresa. Que horas que ele acorda, que horas que ele passa com a família dele, o quanto disso eu estou valorizando como empregador, porque ele está abrindo mão da família dele. É uma troca. Ele abre mão da família dele, ele vem trabalhar para mim e eu pago ele por causa disso, pelo serviço que ele está desempenhando. Mas não é só o serviço que ele está desempenhando. Quem trabalha e quem estuda, fica em casa o quê? Chega em casa, toma um banho, dorme, acorda no outro dia às 5 horas da manhã, vai trabalhar. Então, é igual o Thomas está falando, a gente tem que pensar que a vida ela é mais do que o trabalho. E quando a gente pensa em propósito, o que o colaborador quer? Um trabalho que valorize, que entenda ele, que respeite ele acima de tudo. Que a empresa ela seja, por exemplo, depende da realidade de cada empresa, enfim, cada um tem que olhar para si, cada empresa é um mundo bem bonitinho ali, que tem as suas limitações, tem até onde você nunca pode dar um passo maior do que sua perna, claro, mas assim, olha para o seu colaborador, entende a realidade do seu colaborador e baseado nisso, para e pensa, o que eu faço para ele hoje é justo? Eu consigo fazer mais? Então, o que eu preciso para eu fazer mais por ele? Porque se eu valorizar ele e fizer mais por ele, ele vai fazer mais por mim. Então, a minha empresa vai ganhar também. Então, só de mudar esse jeito de olhar, você já encaixa no propósito que a nova geração quer e que a antiga geração também busca, só não quer falar. Todo mundo quer ser valorizado. Todo mundo quer ter um emprego bom e um salário que condiz com o que eu estou fazendo. E melhor, eu quero ter minha família, eu quero ter saúde física, eu quero ter saúde mental, eu quero poder ter o meu final de semana, se o seu contrato de trabalho, se enfim, né, se trabalho de segunda a sexta, eu quero ter meu final de semana para eu descansar realmente, para eu poder ficar com a minha família e ter qualidade para eu fazer isso. Então, o propósito, eu acredito que seja voltado para isso, né? É uma coisa que meu chefe sempre fala comigo, tipo, eu te sirvo enquanto para você performar, né? Eu resolvo todos os seus problemas para você performar, para você brilhar. Então, acho que é uma ideia muito que vem muito à volta, muitas vezes vê a hierarquia de cima para baixo, mas acho que essa também é um tipo de liderar um time, uma equipe, é entender que os chefes têm que possibilitar que as pessoas podem performar, que eles podem entregar os trabalhos bons, que eles se sentem bem, né? Acho que é uma responsabilidade que a gente tem que entender que nós temos quando a gente tem as possibilidades para pessoas em liderar um time ou até uma empresa. E eu acredito muito nisso. Eu vejo que o líder ele é mais um servidor do que uma pessoa que está ali para cobrar resultado, para, né, a meta for qualquer custo. Eu acho que é servir mesmo, entender o que precisa na situação, naquele momento, para a consequência ser, né, o resultado, a performance, a meta. Eu acho que é justamente isso. Gente, e caminhando para o nosso final, né, a gente tem um momento aqui no CNPJ Cast que a gente fala que é o momento empreendedor CNPJs, né? E nesse momento o que a gente pede para quem vem aqui é dar dicas. E no nosso tema aqui de sustentabilidade, né, pegando aqui no nosso universo que são micro e pequenas empresas, né, quais que seriam dicas aí, sejam práticas ou de conhecimento, ou tipo, da onde a pessoa deve buscar mais informação, dicas, né, no todo aí que vocês teriam aí para passar para quem está nos acompanhando até aqui nesse bate-papo? Em geral, começa com as coisas fáceis, né? A gente falou sobre tantos desafios, tantas coisas que parecem ser muito complicadas, mas na verdade não é complicado. É realmente pensar o que é o seu impacto, o que você consegue influenciar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida privada, e começar a fazer, a demonstrar a outras pessoas que funciona, o que é possível. Então, já vem das coisas básicas, né? Que separar o lixo, não jogar o lixo no chão, né? Todo mundo já ouviu, mas colocar em prática não é tão fácil. Então, para as empresas, muito fácil. Qual é o meu impacto dentro da empresa? Energia, lixo, água, né? Como eu consigo melhorar meu desempenho nessas questões? Muitas vezes,
isso vai levar também um benefício financeiro, porque são custos que muitas vezes sempre existem, sempre foram lá, eu nunca questionei. Então isso também eu acho tem um grande potencial. Nós conseguimos a nossa empresa muitos potenciais que a gente não estava esperando através dessas questões ambientais. E com isso você vai conseguir criar mais consciência na sua equipe e até mais motivação também, porque eles estão vendo que eles conseguem ter um efeito positivo. Então essas questões fáceis, é importante começar. Não deixa de começar porque você quer ter desenvolver um plano muito elaborado, né? Simplesmente tem que começar por algum ponto e tem muito potencial a todo lado. Vamos lá. Deixa suas dicas aí. É igual o Thomas falou, a gente quer complicar muito. A gente, quando você começa a estudar sobre sustentabilidade, sobre o ESG em si, assusta um tanto de termo, um tanto de, meu Deus, é certificação, é norma, é parâmetro, pera, o que é uma matriz de materialidade? Gente, vamos pelo básico, igual o Thomas falou, olha para a sua empresa. Você tem um valor ali reservado para você investir nisso? Não tem, tudo bem. Começa a olhar, então, como que eu estou consumindo água, exatamente o que ele falou, como eu estou consumindo água, como que a minha equipe consome água. E aí eu vou dar um exemplo. Energia. Bom, eu tenho um consumo de energia, eu posso optar, um primeiro passo, uma geração distribuída, onde eu procuro uma empresa que tem uma fazenda solar, e aí eu faço algo para reduzir a minha conta hoje, então eu já começo a economizar um valor. Como que eu estou jogando meu lixo fora, para onde meu lixo está indo? Plástico. Você incentiva a sua equipe, você distribui copos plásticos ou você tem alguma campanha aí dentro onde você vai distribuir garrafinhas permanentes para a sua equipe beber água? Coisa realmente simples, né? E aí, a partir disso, a gente tem, por exemplo, você me pediu uma dica de algo que é muito útil para a empresa. Hoje, quando a gente está falando em ESG, o que eu indicaria para as empresas, uma leitura assim, que todo CEO, todo dono, ele deveria fazer, é da ABNT PR 2030, que a gente tem aqui hoje, que é como se fosse um manual de como que você... Ô, Laura, você só passa de novo aí para o pessoal, depois a gente coloca na descrição do vídeo lá, viu, gente? É a ABNT PR 2030. Isso, é porque a ABNT hoje é o nosso órgão que ele traduz, né, as ISO aqui para dentro do Brasil. Então, eles fizeram um resumão, olharam as ISO e criaram como se fosse um manual, padrões internacionais e como que eles podem ser aplicados e traduzidos aqui no Brasil. Então, isso pode servir como um manual. Até mesmo muitas pessoas que eu vejo que atuam com a ESG, eu mesma dou muita dica que vem dessa ABNT. Por quê? Porque ele é um manual super prático para qualquer empresa de qualquer porte que tenha esse interesse de se aplicar, de se adequar, de ajustar o que é interno ali. É claro que é sempre interessante você ter o auxílio, né, de alguém que conheça para te ajudar nessas criações, nessa estratégia, mas isso já vai te dar um rumo maravilhoso. Você paga R$230, se não me engano, um valor que não é alto, e você tem um conteúdo muito bom que vai te direcionar ali dentro. Realmente, para se eu quero ser melhor, se eu quero buscar uma certificação, se eu quero me adequar, qual que é o meu objetivo? E aí você começa a levar a sua equipe com você. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que sustentabilidade tem que vir de cima para baixo. A iniciativa de ser uma empresa sustentável, ela só vai para frente se o dono da empresa, se a cadeia administrativa ali, o conselho administrativo da empresa, ele estiver alinhado com esse desejo, com esse objetivo. Se em cima não quiser, não adianta embaixo querer. Não, a gente pensa realmente em uma cadeia hierárquica, não adianta. Isso as coisas começam ali, os colaboradores, né? Eles querendo trabalhar, eles querendo fazer, e aí, na hora que sobra para pegar a autorização, barra. Todo mundo frustra lá embaixo. E aí você pensa assim, por que eu vou trabalhar aqui? Eu quero fazer as coisas e não vai para frente.
Então, você, como o dono de uma empresa, como CEO, como um gerente da empresa, tenha essa visão, incentive essa visão dentro da sua empresa, porque é a partir disso que você realmente vai conseguir mudar e ter lucro, porque as mudanças, o lucro, ele não é imediato, mas o lucro ele vai vir. E maior, né? Bem além do que isso, bem maior do que isso. Você vai evitar perder dinheiro lá na frente. Não, pode falar, Thomas, vai lá. Mais uma coisinha que eu gostaria de acrescentar, porque eu acho é um veículo muito importante, e também que ajuda bastante. Eu acabei de falar sobre os impactos que a empresa tem diretamente, né, através das ações que ela faz, como ela gera lucro. Eu acho um modelo muito prático para pensar sobre os impactos da empresa também é aquela questão do ciclo de vida dos produtos que eu vendo, que eu produzo, porque isso ajuda muito em pensar quais são os impactos também, não só diretamente da minha empresa, mas também indiretamente. De onde eu compro os meus produtos, quais fornecedores que eu uso. Isso já é um pouco mais avançado, né? Acho que o que eu disse primeiro é o primeiro passo, mas é um modelo muito prático, esse modelo do ciclo de vida, para se conscientizar, fala bem difícil, sobre os impactos indiretos do meu negócio. Isso também vai ficar bem mais importante no futuro, então vale muito a pena já investir nesse pensamento e talvez já atuar quando eu, por exemplo, desenvolvo um novo produto ou quando dou uma olhada no meu portfólio hoje. Não. Eu só queria fazer um alerta nisso tudo que eu queria chamar a atenção. Seja verdadeiro. É o que eu falei no início, nós estamos aprendendo a fazer as coisas. Você está aprendendo agora o que é sustentabilidade. Não busca o caminho mais fácil de querer falar que você está sendo sustentável, que você está respeitando a sociedade, respeitando o meio ambiente, quando você não está. Hoje a gente vive um mundo de tecnologia. Não tem como você esconder a sua atitude. Eventualmente, se você pegar e ir lá para todo mundo e falar assim, olha, eu sou sustentável, e aí alguém pegar, tirar uma foto e mostrar que você não está sendo, gravar um vídeo e mostrar a realidade por trás daquela máscara, vai ser pior. Seu prejuízo financeiro, seu prejuízo no mercado, ele vai ser muito maior do que se você pegar e ir para frente de todo mundo e falar, gente, realmente, eu errei, hoje eu sei que eu estava fazendo errado e que existe um jeito melhor de fazer e a partir de agora eu vou trabalhar para eu ser melhor. É muito melhor você fazer isso do que simplesmente você tentar mascarar uma realidade visando um objetivo, considerando que as pessoas não vão descobrir, porque daqui para frente vai ficar mais difícil esconder as coisas. A questão é muito importante, certíssimo. Não, e é legal que, né, já se fala, mentira tem perna curta. Né? Mentira tem perna curta. Cedo ou mais tarde descobre. Mas eu ia colocar aqui 4 coisinhas aqui que, né, quando a gente conversou mais cedo, contando um pouquinho dos bastidores aqui, eu até falei que a CNPJ nem tem muita política, não, muitas questões ali voltadas para uma questão de mais ambiental, né? A gente até tem mais para a área educacional e social, e ambiental até que não. Mas no decorrer da conversa me surgiu 4 situações que a gente faz, para ser muito sincero, né, sem essa consciência tão grande assim, nessa parte de sustentabilidade, mas que impacta muito. O primeiro deles foi a gente quase que eliminar mesmo, né, 100% ali os malotes, que antigamente na contabilidade eram malotes de documento. Então a gente imprimia as folhas dos clientes, botava, né, todos os documentos do cliente, botava no malote, e ia alguém, ou um motoboy, ou de carro e tal, entregar isso nos clientes. Hoje a CNPJs é quase 100% ali dos seus clientes que não tem mais essa necessidade de irem, né, um motoboy. Hoje a CNPJ chegou a ter uma moto, a CNPJ chegou a ter um carro, hoje ela não tem nenhum dos dois, porque não tem necessidade, hoje é tudo meio digital. A gente ainda tem um desejo de chegar a zerar papel, a gente ainda não conseguiu, mas a gente teve uma redução muito grande. Além disso, uma coisa que a gente aboliu já tem um bom tempo,
foi não utilizar mais cartão, né? Cartão de visita, né? A gente já tem muitos anos que não tem cartão de visita, né? Porque, o primeiro que ninguém guarda aquilo, todo mundo perde. É muito melhor você já pedir o número do WhatsApp do cara e já mandar um oi ali pra ele, né? Hoje em dia ninguém usa isso mais. Tanto que enquanto tem gente pequena, você tem um cartão? Eu falei, ô, meu filho, só coloca o WhatsApp, que eu tenho que falar muito melhor. QR Code ali do WhatsApp ali já facilita a Já vida. vai, já me chama ali no Instagram, se for tal. Acaba que a comunicação hoje é muito mais fácil, mas se quiser também, era de certa forma um papel que você tinha um investimento para fazer, né? E de certa forma aquilo ali se perdia. No nosso caso, a gente fazia para os nossos gerentes da área, responsáveis de área, a pessoa saía e ficava aquela caixa de cartão ali ainda que não tinha como usar tal. Foi uma coisa que a gente eliminou também. Além disso, a gente acabou eliminando também papel, copo descartável. A gente não usa. A gente usava muito copo descartável aqui e a gente acabou, primeiro de forma interna ali, a gente deu uma caneca, né, individual para cada um, tem até o nome da pessoa, o rostinho, tem até uma ali. Né? Cada um tem a sua própria caneta e também a garrafinha de água com o seu nome também, né? Foi uma coisa que a gente deu para os nossos colaboradores. E agora a gente trouxe a marmita também para diminuir ali o uso de marmita de isopor, para tentar ver se a pessoa usa marmita e uma bolsinha, com o intuito de que seja um pouquinho ali para a gente já agregar. E o último ponto que eu queria dar também, que a gente faz aqui, e que é até legal também, que se as pessoas quiserem fazer nas empresas deles, que é colher a água do ar-condicionado. Então o ar-condicionado ele gera muita água. Ontem o tanque que a gente guarda até estava cheio, a água voltou no ar-condicionado, pingou na minha sala toda, molhou tudo. É um dos problemas que tem, mas né, a gente guarda a água do ar-condicionado para regar o jardim, as plantas da minha tia que mora aqui do lado da negócio. Então, são coisas que são extremamente simples, né? E que já impactam e que quando a gente conversou antes, para mim nem eram situações tão assim, né? Mas com o papo que a gente teve aqui, com o aprendizado que eu teve aqui, eu vi que a gente tá até melhor do que eu imaginava. E agora é continuar evoluindo, continuar melhorando. E pra gente finalizar mesmo, primeiro eu quero agradecer, né? Muito obrigado aqui. Foi um prazer, uma honra recebê-los aqui no CNPJ Cast. E Laura, fica à vontade aí para se despedir, quiser deixar suas redes sociais, os contatos aí, pode ficar à vontade. Nossa, primeiro, muito obrigada, né, pelo convite. Foi realmente uma honra estar aqui conversando com vocês. A gente aprende muito nessas conversas que a gente tem. Por mais que a gente se apega muito ao estudo ali, a gente estuda muito, a gente dedica muito, mas essa conexão aqui, a gente aprende muita coisa. E só tem a agregar. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade. Meu Instagram é a Laura M. Campos. Nesse Instagram, vocês conseguem ver lá em cima da descrição do perfil, o da minha empresa também, que é @Boirá Enterprise. Então, nesse Instagram eu falo mais sobre ESG. Tô até um pouquinho parada, mas prometo que eu vou voltar. Rotina tá um pouquinho apertada para rede social, mas eu prometo que eu vou voltar. E o meu telefone, se quiserem colocar lá depois, mas eu vou até passar o meu WhatsApp mesmo, é o 31 97167 4417. Quem quiser me chamar lá, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Só falar assim, olha, te ouvi no podcast do CNPJs. Aí pode já falar, a gente vai conversar, eu já sei que vocês vieram daqui. E eu estou aqui para realmente agregar. É o que eu falei, né? A gente nem sabe, às vezes, que a gente já tem práticas sustentáveis e, na verdade, vocês têm. Todos vocês têm, eu tenho certeza disso. Então, obrigado, Laura. Thomas? Também, muito obrigado pelo convite. Gostei muito de falar sobre o tema aqui também. No Brasil, né, sempre muito fácil de ver as perspectivas diferentes no mundo inteiro, praticamente. E também onde nós estamos, onde isso vai levar a gente. Mas é também bom ver que todo mundo do mundo inteiro está enxergando o que está para frente. Então, eu acho que eu estou positivo que a gente vai dar um jeito e a gente vai achar as soluções necessárias e eu já estou bem curioso como isso vai se desenvolver, tanto na Alemanha, na Europa, quanto no Brasil. Com certeza. Mas muito obrigado mesmo, foi um prazer. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Né? Curte, compartilhe, comenta, né? Que vai nos ajudar aí a fazer com que esse conteúdo aí chegue a mais ouvintes, né? E estamos aqui sempre à disposição. Qualquer dúvida pode nos mandar que a gente responde com o maior prazer. Os dados ali da Laura, os LinkedIn, Instagram, o telefone vai estar na descrição do vídeo, então
pode ir lá que você vai estar com todas as informações. Gente, muito obrigado, né? Esse foi mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Valeu, gente.